Outro aspecto importante aqui, pessoal, no governo Dutra, é avaliar de que maneira que o Brasil se posicionou dentro do contexto da Guerra Fria. O governo do Dutra assinala justamente o período do início da Guerra Fria. A Guerra Fria foi aquele momento de bipolarização mundial após a Segunda Guerra entre Estados Unidos e União Soviética, que passaram a disputar áreas de influência pelo mundo, pessoal. E é claro que a América era um local importantíssimo dentro da ótica de segurança ditada pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão cooptar o Brasil, vão conseguir que o Brasil permaneça em sua esfera de influência. O governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, olha ele aqui sentado na cadeira da presidência da República, tinha o apoio de setores do Exército Brasileiro e setores das elites nacionais, dentro desse contexto histórico da Guerra Fria. E o Brasil cerrou fileiras, alinhou-se à política norte-americana. O presidente Dutra vai fazer aí a política de boa vizinhança com os Estados Unidos. Os Estados Unidos governado à época pelo presidente Harry Truman. Então temos aqui o Brasil alinhado de maneira incondicional à política externa dos Estados Unidos. E seguindo a cartilha de Washington, o que o governo vai fazer? Promover a cassação do Partido Comunista Brasileiro. Já que no contexto da Guerra Fria, o Brasil havia se alinhado com os Estados Unidos da América, evidentemente o Brasil vai romper as relações diplomáticas com o outro lado, o lado socialista, o lado da União Soviética. E em relação aqui no Brasil, em 1947, nós temos aí o fechamento do Partido Comunista Brasileiro e a cassação de deputados e senadores desse partido. Luiz Carlos Prestes, por exemplo, que era senador eleito pelo Partido Comunista, foi cassado. O próprio Jorge Amado, pessoal, o próprio Jorge Amado, escritor baiano, que escreveu aí Gabriela Cravo e Canela, que escreveu Tieta do Agreste. Olha o que aconteceu. Ele era deputado federal, foi deputado federal constituinte, foi cassado também, perdeu o mandato por conta dessa ação do governo Dutra, que fechou politicamente com os Estados Unidos, então rompeu com a União Soviética, mandou fechar o Partido Comunista e passou a fazer perseguição aos comunistas no Brasil, uma grande perseguição aos comunistas. Outra característica importante do governo Dutra, do ponto de vista econômico, foi a adoção do liberalismo econômico. Isso é muito importante, pessoal. Enquanto durante a era Vargas nós tivemos essencialmente um nacionalismo econômico, trocando em miúdos, uma intervenção do Estado na economia. Durante o governo Dutra, isso mudou completamente. Isso mudou de forma radical. O governo adotou um liberalismo econômico. Então a gente teve nessa época uma entrada de uma verdadeira avalanche de produtos importados dos Estados Unidos aqui no Brasil, o que por sua vez foi responsável por uma despesa enorme. O Brasil acabou gastando boa parte das reservas cambiais que haviam sido acumuladas durante o Estado Novo.
Então, olha aqui a herança maldita que vai ficar: o endividamento externo do Brasil, o aumento de nossa dívida externa, fazendo com que o Brasil entrasse numa ciranda financeira muito grande, com crise econômica, com elevação da dívida externa, com o aumento do desemprego, com o arroxo salarial, viu, pessoal? O poder aquisitivo, o poder de compra dos salários, ó o salário, e o salário, diminuindo cada vez mais, causando aí muito descontentamento, adivinha de quem? Da classe trabalhadora, que passa a sentir na pele essa crise econômica. Tanto é que já no finalzinho do governo do presidente Dutra, temos o lançamento de um plano estratégico de desenvolvimento econômico, chamado Plano SALT. Plano SALT. SALT é uma sigla, aqui pessoal, essa sigla que visava então áreas estratégicas de saúde, alimentação, transporte e energia. Plano SALT, lançado no final do governo do presidente Dutra, que visava então o desenvolvimento de áreas consideradas estratégicas nacionais: saúde, alimentação, transporte e energia. Você tem, por exemplo, a construção da rodovia ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, a famosa Via Dutra. A rodovia Presidente Dutra é um resultado do Plano SALT, que, a propósito, não deu certo, não foi exitoso, não foi nem um pouco satisfatório para combater essa crise econômica do governo Dutra. E uma curiosidade interessante, foi durante o governo do presidente Dutra que ocorreu a primeira Copa do Mundo no Brasil, a Copa do Mundo de 1950, onde tivemos aquela trágica tarde do Maracanazo, quando o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo com o Maracanã tomado, com 200 mil espectadores, esperando o momento do Brasil se tornar campeão do mundo pela primeira vez, mas perdemos para o Uruguai aquela final de 2-1, pessoal. Beleza? Depois do governo Dutra, olha só quem é que volta à presidência da República, pessoal. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Olha aí o seu GG, olha ele aí novamente. Getúlio Vargas retorna à presidência do Brasil e desta vez ele volta nos braços do povo. É isso aí, Getúlio Vargas, aproveitando-se do fenômeno do populismo, da construção dessa imagem junto à classe trabalhadora do Brasil, ele se lança candidato no ano de 1950 e derrota o candidato da UDN. Principal adversário nessa eleição foi novamente o brigadeiro Eduardo Gomes, derrotado por Vargas. Se o cara perdeu para Dutra, você acha que não ia perder para Vargas também? Então, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu e tu não vai botar. Já pendurei o meu e tu vais pendurar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Getúlio Vargas, então, eleito em 1950, ele volta então nos braços do povo, por conta do fenômeno do populismo. Pessoal, você sabe muito bem que aqui na América Latina, entre as décadas de 1930 e 1960, tivemos o fenômeno do populismo, o surgimento de líderes carismáticos,
uma espécie de salvador da pátria. E aqui no Brasil, quem vai introduzir essa política do populismo é esse carinha aqui, ó. Esse carinha tudo garboso aqui, assinando o documento, charutão na boca, é Getúlio Dornelles Vargas, que foi presidente da República de 1930 até 1945. Não satisfeito, o cara volta. Brincadeira! O cara retorna à presidência da República no ano de 1950, eleito diretamente. A propósito, um negócio bem interessante, pessoal. Você sabia que quando Vargas deixou a presidência da República em 45, ele foi candidato a senador? Pois é, ele foi candidato ao Senado Federal. E pasmem os senhores, ele ganhou para 3 estados da federação. Naquela época, a legislação brasileira permitia isso. Vargas foi eleito senador, mas teve uma atuação bem modesta. Na verdade, percebendo aquele contexto em que o presidente Dutra havia feito o acordo partidário com a UDN, Vargas acabou praticamente deixando de lado esse cargo de senador e voltou para sua fazenda, Fazenda Itu, lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, e volta de lá em 1950 para ser candidato à presidência da República. Foi Adhemar de Barros, um político paulista, Adhemar de Barros, aquele do rouba mais faz, governador de São Paulo. Adhemar de Barros foi lá convidar Vargas para ser candidato a presidente da República. É claro que o Adhemar de Barros já tinha uma proposta mais à frente. Ele falou para o Vargas: Vargas, eu vou te lançar candidato a presidente e nas próximas eleições, nas outras eleições, para te suceder, você vai me indicar como candidato oficial. Esse era o plano. Não aconteceu porque Vargas morreu, né? Vargas morreu em 54, antes de completar o mandato, ele acabou suicidando-se. Mas vamos lá, vamos falar primeiro das eleições de Vargas. 50, ele foi eleito democraticamente e retorna ao Palácio do Catete por conta dessa versão mítica que se formou em torno de Vargas como um líder carismático, como o pai dos pobres, como o principal representante do populismo no Brasil. Olha só a liderança carismática do nosso amiguinho Getúlio Vargas. E no seu segundo governo, esse aqui é o segundo governo Vargas, pessoal, de 1951 até 1954. Nesse segundo governo, Vargas vai enfatizar o caráter nacional desenvolvimentista do Brasil. Vargas vai retomar a postura do nacionalismo econômico no Brasil e vai ter como uma de suas principais estratégias de governo, pessoal, a industrialização com o apoio estatal. Você se recorda que eu já mencionei na aula de hoje que durante o Estado Novo, Vargas criou 2 companhias estatais, indústrias de base, a CSN e a Vale do Rio Doce. Lembra disso? Muito bem. Nessa fase do segundo governo Vargas, serão criadas mais 2 outras companhias estatais, 2 outras importantes indústrias de base no Brasil. Quais são elas? Quais são elas? Muito fácil. Criação da Petrobras e criação da Eletrobras. Então, Vargas vai enfatizando a industrialização do Brasil com apoio estatal. E o principal partido de oposição a Vargas, adivinha, quem era a oposição a Vargas? Muito fácil, era a UDN, a União Democrática Nacional, que surgiu ali
dos políticos que eram adversários de Vargas desde a época do Estado Novo vão continuar fazendo uma violenta oposição a Vargas. E uma outra característica importante do segundo governo Vargas é um confronto, um verdadeiro fla-flu que nós vamos ter nessa época entre nacionalistas e liberais. Vamos ter aqui uma disputa muito grande no Brasil entre aqueles que defendiam uma maior intervenção do Estado na economia, os chamados nacionalistas, e aqueles que queriam que o Estado não se intrometesse nas questões econômicas. Esses eram os liberais, também conhecidos como entreguistas. É claro que eram os opositores, que vão chamar os liberais de entreguistas, porque eles não defendiam que o Estado estivesse presente, marcando território na economia. Queria que a iniciativa privada dominasse esse setor. Perfeito? Olha só a conjuntura econômica que nós temos nessa época. O intervencionismo estatal vai ser uma característica fundamental para entendermos o segundo governo Vargas. Olha só o que é criado em 1952. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, que hoje é o nosso BNDES, não é, pessoal? Entrou o S de social. Mas quando foi criado por Vargas lá na década de 50, era BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, uma instituição para criar os mecanismos de fomento para o crescimento econômico do Brasil. Nacionalismo econômico, uma característica fundamental da era Vargas. Inclusive, nesse contexto histórico, marcado por esse antagonismo entre liberalistas e nacionalistas, vai surgir a campanha do petróleo é nosso. Ahá, uhul, o petróleo é nosso. Ahá, uhul, o petróleo é nosso. Essa campanha aí, pessoal, visava justamente a criação de uma companhia petrolífera genuinamente nacional. Por quê? Porque havia, nessa época, aqueles que defendiam que o Brasil deveria conceder o direito de exploração e refino do petróleo para companhias estadunidenses, que já possuíam know-how, já tinham tecnologia, tinham capital e poderiam vir para cá exportar e explorar e refinar o nosso petróleo e pagar os royalties do petróleo. Não é? Haviam aqueles que defendiam a ideia de que deveria se abrir nossa economia para a vinda dessas companhias petrolíferas norte-americanas para extrair o nosso petróleo. Mas haviam aqueles que eram contrários, aqueles que defendiam, levantavam a bandeira e diziam não, o Brasil tem que criar uma companhia genuinamente nacional, 100% Brasil, para promover a extração, o refino, o transporte do petróleo. Por isso que a campanha é o petróleo é nosso. Então, pessoal, dentro desse contexto, marcado por essa rivalidade entre nacionalistas que diziam o petróleo é nosso e liberais que pediam a entrada de companhias dos Estados Unidos aqui no Brasil, nós vamos ter, no ano de 1953, a fundação da Petrobras. A Petrobras, fundada por Getúlio Vargas em 1953. E no ano seguinte, é criado uma outra empresa nacional, uma outra empresa estatal, a Eletrobras. Perfeito? Então, olha só o Vargas aí com
a sua verve de nacionalismo econômico. Criação do BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, 52. No ano seguinte, criação da Petrobras. E no ano seguinte, a criação da Eletrobras. Só que tudo isso aí, pessoal, não impediu que o Brasil enfrentasse alguns problemas econômicos, algumas crises financeiras, a inflação, o desemprego num certo alarmismo, né? Um certo índice alarmante de desemprego no Brasil. Porque, vamos lá, vamos acompanhar o contexto aí, meus amigos. Vargas vai pegar o Brasil com uma economia combalida. O governo do presidente anterior, o presidente Dutra, lembra dele? Dutrinha gastou as reservas cambiais brasileiras. Então, Vargas já pega o Brasil meio que patinando ali do ponto de vista econômico, não é? Então, ele vai ter que adotar uma postura diferente, porque o Dutra tinha feito liberalismo econômico, então Vargas vai tentar restabelecer o nacionalismo econômico. Então, nesse contexto, nós vamos ter alguns problemas de ordem econômica, inflação, desemprego, greves operárias. E não se esqueça também que a oposição a Vargas vai descer o cacete no presidente, vai malhar o presidente da República, vai criticar violentamente o presidente da República. E como é que essa oposição a Vargas vai fazer isso? As críticas ao governo Vargas aconteciam basicamente através da imprensa, através dos meios de comunicação, através dos jornais, como a Tribuna da Imprensa, jornal de propriedade do principal líder político da oposição a Vargas. Quem era ele? Senhor Carlos Lacerda, conhecido como o Corvo, que vai usar suas tribunas no rádio e também no jornal para gritar para todos os lados, não é? Para bradar: o governo é corrupto, o governo é corrupto, somos governados por corruptos, criticando o governo de Getúlio Vargas. Então, o principal foco de oposição ao governo Vargas, ao trabalhismo, ao populismo defendido por Vargas, ao nacionalismo econômico de Vargas, é desse carinha aqui, ó, o Corvo, Carlos Lacerda, que foi deputado na Guanabara, não é? Foi governador da Guanabara também. E aí o governo Vargas enfrentou uma série de crises, não só crises do ponto de vista econômico, mas também crises na esfera política. A oposição de vários setores do empresariado, pessoal. O grande capital nacional, o grande capital estrangeiro, os meios de comunicação, a UDN, o nosso amiguinho Carlos Lacerda, olha o Corvo aqui, fazendo pesadas críticas a Getúlio Vargas. Então, durante o seu governo, Vargas teve que lidar com crises político-econômicas que iam minando as estruturas de seu governo. No ano de 1954, houve um aumento de 100% sobre o salário mínimo. Isso foi no ano de 1954, quando o ministro do Trabalho de Getúlio Vargas era ninguém menos do que João Belchior Marques Goulart. Lembra desse cara? João Goulart, o Jango, que no futuro seria presidente da República. Em 54, ele era ministro do Trabalho de Getúlio Vargas e concedeu a 1º de maio daquele ano um aumento substancial no salário mínimo, 100% de aumento para o salário mínimo. É claro que isso
descontentou sobremaneira a classe empresarial no Brasil, que pediu a cabeça do ministro Jango. Getúlio Vargas acabou, inclusive, demitindo o João Goulart da pasta do Ministério do Trabalho. Ele manteve o aumento de 100% no salário mínimo. E a oposição a Vargas continuava bradando para todos que quisessem ouvir que o governo era corrupto. A oposição da UDN cada vez mais forte, exercida por Carlos Lacerda, o principal adversário político de Vargas. Até que acontece o chamado atentado da Rua Toneleiros, que foi uma tentativa de assassinato do principal opositor político de Vargas, o Carlos Lacerda, num episódio em que acabou sendo morto o major Rubens Vaz, que fazia a segurança do Carlos Lacerda, que foi atingido no pé, levou um tiro no pé. Então, esse atentado da Rua Toneleiros, essa tentativa de assassinato do principal adversário de Vargas, acabou causando uma grave crise político-institucional no Brasil, porque as investigações que foram feitas pela aeronáutica que vai assumir o inquérito policial, porque nesse atentado morreu um major, Rubens Vaz, que era da aeronáutica. Então formou-se a chamada República do Galeão. O que é essa República do Galeão aí, tio Ed? É a investigação, o inquérito policial que foi feito pela aeronáutica. E as investigações apontavam para Gregório Fortunato. Quem que era Gregório Fortunato? Ele era o anjo negro. Anjo negro, negro anjo, anjo negro, negro anjo. Gregório Fortunato era o anjo negro, era um negão assim de 2 metros de altura que fazia a segurança de Getúlio Vargas. Ele era o chefe da segurança de Getúlio Vargas e supostamente então as investigações que foram feitas para o caso apontavam que o anjo negro, Gregório Fortunato, que tinha uma fidelidade canina em relação a Vargas, teria sido o mandante, teria contratado o pistoleiro para eliminar Carlos Lacerda. Então isso começou a pegar mal. Isso começou a gerar o chamado mar de lama. Isso começou a aumentar ainda mais a crítica ao presidente Vargas, ao perigo de se formar uma verdadeira CPI que pediria o impeachment do presidente Vargas. Se ficasse comprovado que havia ligação entre Vargas e a tentativa do assassinato de seu principal adversário político, claro que o presidente seria afastado. Então isso aqui foi um prato cheio para que a UDN pressionasse cada vez mais o presidente Vargas e essa crise se agravasse e tornasse praticamente insustentável a presença de Vargas na presidência da República. Muitos setores pedindo a renúncia do presidente, outros setores políticos pedindo o impedimento do presidente, e aí outros inclusive pedindo a deposição do presidente, a ameaça de um golpe de Estado contra Vargas. E aí Vargas vai tirar a última carta das mangas, que vai ser o quê, pessoal? Qual que é a última carta que Vargas tira da manga? É o suicídio. 24 de agosto de 1954, o tiro que muda a história do Brasil, o tiro que faz Vargas deixar a vida e entrar para a história. Getúlio Vargas que dizia: só morto sairei do catete, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira.
dizia Getúlio Vargas. Mas diante de toda essa crise, de todo esse colapso político-institucional, era praticamente impossível, até porque muitos dos aliados políticos de Vargas já o pressionavam. O próprio vice, cara, o próprio vice Café Filho já estava lá pedindo: ô Vargas, talvez seja melhor você renunciar, a situação tá caótica, a situação tá mais para urubu do que para colibri, talvez a melhor saída negociada seja a renúncia. Vargas dizia: renúncia nunca, daqui não saio, daqui ninguém me tira, só saio do catete morto. E ele cumpriu a promessa, porque ele se matou com um tiro no peito e só deixou a presidência da República no paletó de madeira. Foi morto, né? Acabou deixando a presidência só depois de morto. O episódio do 24 de agosto de 1954, com a emblemática Carta Testamentos, que, segundo alguns historiadores, teria sido escrita por Samuel Weiner, dono do jornal Última Hora, onde Vargas relata todo o legado trabalhista e industrial que ele deixou para o Brasil, e relata também as forças de oposição que tramaram contra ele e que foram responsáveis por esse ato esse ato extremado de Vargas, que foi o seu suicídio. Então Vargas, olha só, Vargas deixa a vida, né? Deixa a vida e entra para a história. O presidente que mais tempo exerceu o cargo no Brasil. Getúlio Vargas, que foi presidente provisório de 1930 até 1934, foi presidente constitucional de 1934 até 1937, foi ditador no Estado Novo de 37 a 45, se autoexilou na sua fazenda lá em São Borja durante a década de 40, que voltou à presidência da República em 1950, que governou o Brasil de 1951 a 1954, até o episódio do suicídio, o tiro no peito. O tiro, no peito, que atingiu em cheio os opositores de Vargas, que desejavam derrubá-lo, porque a morte de Vargas foi seguida de uma verdadeira emoção, uma verdadeira comoção nacional. Milhares de pessoas saíram às ruas para chorar a morte do pai dos pobres, pessoal. Olha só, olha a estratégia política importantíssima que nós podemos fazer a leitura aqui no suicídio de Vargas. Segundo alguns historiadores, o suicídio de Vargas impediu um golpe de Estado que já estava prontinho para ser realizado. Esse tiro simplesmente adiou o golpe por 10 anos. O golpe já estava prontinho para ser realizado em 54, só foi concretizado uma década depois, quando derrubaram o presidente João Goulart. Após a morte de Getúlio Vargas, nós temos uma transição conturbada no poder, porque quem assume a presidência da República foi João Café Filho. João Café Filho era o vice de Vargas, então ele vai concluir o mandato presidencial, vai governar até o final do ano de 1955. E olha só, que detalhe interessante, né? Mais um vice traíra na história do Brasil. Parece que no Brasil esse negócio de vice não é muito legal não, né, pessoal? Porque olha só, Café Filho era vice de Vargas, e depois que Vargas morreu e ele assumiu a presidência da República, ele foi se debandear justamente para os setores
que fizeram a crise política do governo Vargas, que culminou no suicídio? A UDN, o cara foi lá fazer aliança política com a UDN. E foram realizadas eleições presidenciais no ano de 1955. Nessas eleições presidenciais, os principais candidatos eram o nosso bom e velho Juscelino Kubitschek de Oliveira, candidato aí da dobradinha PSD, PTB, JK, que já havia sido governador das Minas Gerais. Candidato da UDN foi Juarez Távora. Juarez Távora, o candidato da UDN. Um outro candidato importante por São Paulo foi o doutor Adhemar de Barros. Doutor Adhemar de Barros, governador de São Paulo. Adhemar de Barros, que é o seguinte, pessoal, Adhemar de Barros é o cara que foi buscar o Vargas lá na fazenda de Itu, lá em São Borja, para que Vargas fosse candidato em 50, já fazendo um acordo aí com o Vargas, né? Já jogando um verde para colher maduro. O que ele queria? Ele queria que Vargas apoiasse ele para candidato à presidência da República. Só que aqui não tem mais Vargas, né? Vargas já tinha ido para o BUC, já tinha falecido. Então o plano do Adhemar de Barros moiou, né? Não funcionou. E o outro candidato aqui é o nosso amiguinho Plínio Salgado. Então tá aqui o desenhinho dos candidatos principais que se apresentavam nas eleições de 1955. Os dois candidatos principais, preste bem atenção, JK, candidato do PSD, que contou com o apoio do PTB, perfeito? E o outro candidato, Juarez Távora, candidato da UDN. Então tá aqui, ó, JK, candidato pelo PSD, PTB, foi candidato a presidente da República e foi eleito, meu querido. Foi eleito aí nessa eleição. Então, o que nós vamos ter aqui, pessoal? A eleição de JK, presidência da República. Porém, pessoal, a UDN questionou a vitória de JK nas urnas. Alegou que o candidato do PSD não havia alcançado a metade mais um dos votos válidos. Cláusula esta que, a verdade, não existia para aquelas eleições. E aí criou-se uma celeuma toda quanto à posse de JK, que poderia, inclusive, gerar um golpe contra a vitória do JK. Isso não aconteceu em razão da atuação do general Henrique Teixeira Lott, que promoveu um contragolpe preventivo em 11 de novembro de 1955, viu? Que garantiu a posse de JK. Muito bem, agora vamos conferir algumas questões importantes para a gente fixar muito bem a nossa aprendizagem. Vamos conferir? Olha só, primeira questão. Em 1945, Getúlio Vargas foi deposto, encerrando o Estado Novo. Foram convocadas eleições gerais e o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente da República e empossado em janeiro de 1946. Sobre a economia no governo Dutra, é correto. Então, olha só, a questão vai abordar o tema da economia durante o governo do presidente Dutra. Qual que é a mesma característica econômica do governo Dutra? Diz respeito ao liberalismo econômico, a facilidade para as importações de produtos industrializados, sobretudo dos Estados Unidos. Alternativa A. O presidente Dutra deu prosseguimento à política de seu antecessor,
estabelecendo o pleno controle estatal na economia e, ao final de seu governo, lançou a campanha O Petróleo é Nosso. Essa afirmação está errada, pessoal. Essa afirmação aqui é incorreta. A afirmação errada. Por quê, professor? Gente, Dutra não deu prosseguimento à política econômica de Vargas, muito pelo contrário. Se Vargas predominava pelo nacionalismo econômico, o Dutra liberou geral, liberou as importações. Além disso, a campanha O Petróleo é Nosso, que foi uma campanha nacionalista que culminou com a criação da Petrobras, aconteceu no governo de qual presidente mesmo? Presidente Getúlio Vargas. Alternativa B. Com a implementação do Plano SALT, foi feita a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo e foram criadas a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Mais um item errado, pessoal. Por que errado, professor? Gente, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce foram criadas no governo do presidente Vargas, durante o Estado Novo, nacionalismo econômico. Letra C. O presidente Dutra propôs o Plano SALT, um plano econômico desenvolvimentista que priorizava investimentos nas áreas de saúde, alimentação, transporte e energia, que seria controlado exclusivamente, olha a palavrinha, preste atenção, exclusivamente por empresas americanas. Errado, né, pessoal? Mais uma afirmação incorreta. O Plano SALT realmente visava atender a áreas estratégicas. SALT é a sigla de saúde, alimentação, transporte e energia. Mas quando ele fala que seria atendido, controlado, dominado, orquestrado, imposto exclusivamente por empresas americanas, aí força a amizade com a gente, não é? Errada a afirmação. Letra D, o governo Dutra inicialmente seguiu um modelo antiliberal. Todavia, com o começo da Guerra Fria, as pressões americanas fizeram com que houvesse uma mudança de orientação nessa política. Mais uma afirmação errada, pessoal. Errada. O governo Dutra é marcado pelo processo de redemocratização do Brasil. Você está lembrado? Houve a aprovação da Constituição de 1946, pessoal. E a alternativa E, logicamente, por exclusão, já é a nossa alternativa correta. Com a política de abertura aos produtos estrangeiros, o governo acabou facilitando as importações de produtos supérfluos, como brinquedos, e consumindo grande parte das reservas em moeda estrangeira acumuladas. Correto! Essa afirmação está certa. Pessoal, nós falamos aqui ao longo de nossa aula. Durante o governo Dutra, adotou-se o liberalismo econômico e houve uma volumosa importação de mercadorias, principalmente dos Estados Unidos. E muitas mercadorias supérfluas foram incorporadas ao mercado nacional, como brinquedos, por exemplo, provenientes dos Estados Unidos. Então, isso fez com que o governo gastasse as nossas reservas cambiais. Então, tá aí a alternativa correta, letra E. Próxima questão, vamos que vamos, pessoal, olha só. A questão mostra a letra de uma canção, Pedreiro Valdemar. Vamos ler aqui o que diz. Você conhece o Pedreiro Valdemar? Não conhece? Mas eu vou lhe apresentar. De madrugada toma o trem da circular. Faz tanta casa e não tem casa para morar. Leva a marmita embrulhada no jornal. Se tem almoço, nem sempre tem jantar. O Valdemar, que é mestre no ofício, constrói um edifício e depois não pode entrar.
O sambista, quem fez esse aí? O Wilson Batista, pessoal. Wilson Batista e Roberto Martins são os compositores desse samba Pedreiro Valdemar, em 1946. Se você prestou atenção na letra da canção, aqui nós temos uma crítica social, falando do Pedreiro Valdemar, que constrói casa, não tem casa para morar, ele que é mestre no seu ofício, constrói um edifício, mas depois não pode entrar. Está falando da exclusão social, da marginalização, da exploração econômica. Está dizendo que o Valdemar tem que acordar de madrugada, o cara toma o trem da circular, ele faz tanta casa, mas não tem casa para morar. É uma crítica social que está sendo feita. Vamos conferir as alternativas? E outra coisa, vamos lembrar o contexto histórico. 1946. 1946 é governo de quem? Do General Dutra. Muito bem, vamos conferir então aqui, pessoal. Olha só. Alternativa A. Livre da censura do Estado Novo, aponta para a luta de classes, denunciando o intenso grau de exploração que estavam submetidos os trabalhadores brasileiros. Você conhece o Pedreiro Valdemar? É correta essa afirmação, pessoal. Está denunciando o grau de exploração das classes menos favorecidas. Alternativa B. Devido às imposições do Estado Novo, realiza uma exaltação ao trabalho e ressalta o valor do trabalhador brasileiro. Não, gente. Olha o contexto histórico em que essa canção foi composta. 1946, já é na época da redemocratização do Brasil, livre da censura do Estado Novo, livre da censura do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Errada essa afirmação. Letra C. Faz parte da propaganda ufanista desenvolvida ao longo da ditadura militar, que exaltava as realizações do povo brasileiro. Não, pessoal, já era a fase da democracia no Brasil, 1946. Letra D, ia na contramão do discurso oficial da época e exaltava o trabalho, visto pelos compositores como o único meio de ascensão social para as pessoas de classe baixa. Muito pelo contrário, os compositores estão aqui criticando essa exploração terrível do trabalhador que ganha baixíssimo salário, que contribui para o desenvolvimento da nação e também está excluído de uma série de benefícios, como uma vida digna para ele e para a sua família. E a alternativa E, denunciava as formas de trabalho escravo, que persistiam no Brasil logo após a aprovação da Lei Áurea. Não, né, pessoal? Não, nada disso. Você viu o contexto histórico que a música foi escrita? 1946. O Pedreiro Valdemar é um trabalhador assalariado, ele é explorado, é claro, ele tem uma péssima condição de vida e de trabalho, mas ele ainda é mão de obra assalariada. Próxima questão, vamos lá, vamos conferindo aí, pessoal, olha só, os latifundiários e grandes capitalistas submetem-se aos imperialistas norte-americanos, porque como estes estão interessados na exploração e na escravização do povo brasileiro e desejam uma nova guerra mundial com esperança de obter grandes lucros para a venda de matérias-primas e gêneros alimentícios por preços exorbitantes. Considerando as ideologias e a política partidária que tiveram destaque na década de 50, olha aqui, que importante que é você acompanhar o enunciado da questão com muita atenção, pessoal, porque já te dá o caminho, te mostra o mapa da mina, o caminho das pedras, já te ajuda a responder a questão. Considerando as ideologias e a política partidária na década de 50, é correto afirmar que o texto faz parte do programa de que partido político? Está denunciando os latifundiários, os grandes capitalistas, está denunciando o imperialismo norte-americano. Qual é o contexto que nós temos aqui, década de 50?
é o contexto da chamada Guerra Fria. Lembra? Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética. Então já ficou mais fácil, não é? Fala de exploração, de escravização do povo brasileiro. Você já percebe aqui que é uma agremiação partidária de esquerda, que está denunciando o capitalismo, está denunciando o imperialismo norte-americano. Vamos conferir então as alternativas? Letra A, Ação Integralista Brasileira. Letra B, Partido Comunista do Brasil. Letra C, Partido Trabalhista Nacional. Letra D, União Democrática Nacional. E letra E, Partido Republicano Progressista. Olha só, gente, o partido de esquerda aqui, que fazia denúncia ao imperialismo estadunidense, que fazia denúncia à exploração do trabalhador, era o Partido Comunista do Brasil. A alternativa correta, letra B de bola. Próxima questão. Zuenir Ventura, em seu livro Minhas Memórias dos Outros, São Paulo, Planeta do Brasil, 2005, referindo-se ao fim da era Vargas e ao suicídio do presidente em 1954, comenta: quase como castigo do destino, 2 anos depois eu iria trabalhar no jornal de Carlos Lacerda, o inimigo mortal de Vargas, e nunca esse adjetivo foi tão próprio. Diante daquele contexto histórico, muitos estudiosos acreditam que com o suicídio de Getúlio Vargas, atingiu não apenas a si mesmo, mas o coração de seus aliados e a mente de seus inimigos. Olha só. Diante daquele contexto histórico, muitos estudiosos acreditam que o suicídio de Vargas atingiu não apenas a ele próprio, mas também atingiu o coração de seus aliados e a mente de seus inimigos. A afirmação que aparece entre parênteses no comentário é uma consequência política que atingiu os inimigos de Vargas. Aparecem respectivamente, vamos ver, respectivamente em letra A, a conspiração envolvendo o jornalista Carlos Lacerda é um dos elementos do desfecho trágico e o recuo da ação de políticos conservadores devido ao impacto da reação popular. Essa afirmação está correta, pessoal, esse item está certo. Por quê? Porque nós podemos dizer que o suicídio de Vargas adiou em 10 anos o golpe de Estado que já estava pronto. Em 1954, os grupos conservadores estavam prontos para a tomada do poder. Não o fizeram por causa da grande comoção nacional que nós tivemos por conta do suicídio do presidente Vargas. Letra B, a tentativa de assassinato sofrida pelo jornalista Carlos Lacerda por apoiar os assessores do presidente que discursavam de suas ideias, que discordavam de suas ideias, e o avanço dos conservadores foi intensificado pela ação dos militares. Nada disso, pessoal. Nós sabemos que a tentativa de assassinatos contra a vida de Carlos Lacerda ocorreu porque ele era o principal adversário político de Vargas. Letra C, o presidente sentiu-se impotente para atender a seus inimigos, como Carlos Lacerda, que o pressionavam contra a ditadura, e os aliados do presidente teriam que aguardar mais uma década para concretizar a democracia progressiva. Nada disso. O Brasil já vivia uma democracia em 54 e Carlos Lacerda denunciava o governo Vargas, acusando-o de ser corrupto. Letra D,
o jornalista Carlos Lacerda foi responsável direto pela morte do presidente. E este fato veio impedir definitivamente a ação de grupos conservadores. Errada essa afirmação. Por que razão, professor? Você até pode dizer que a oposição intensa da UDN, cujo principal líder político era Carlos Lacerda, até contribuiu para o adensamento da crise política no Brasil, que levou ao suicídio de Vargas. Mas esse fato não veio impedir de forma definitiva a ação desses grupos conservadores, porque em 1964, esses mesmos grupos conservadores derrubaram um outro presidente da República, João Goulart, e implantaram o período conhecido como regime militar no Brasil, que perdurou 21 anos. Letra E. O presidente cometeu suicídio para garantir uma definitiva e dramática vitória contra seus acusadores. E oferecendo a própria vida, Vargas facilitou as estratégias de regimes autoritários no país. Nada disso, pessoal. Quando Vargas deixou a vida e entrou para a história, ele impediu, naquele momento, pelo menos, que esses grupos conservadores se assenhorassem do poder político no Brasil. Muito bem, pessoal, é tanta coisa para estudar que o edital deveria vir conteúdo programático, tudo, absolutamente tudo. Mas não tem problema, é só estudar com antecedência, planejamento e foco que você vai conseguir alcançar suas metas. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal!